Olá pessoal, meu nome é Cristiane Simões, sou de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Trabalho como AT desde 1998, ainda como estagiária na graduação de Psicologia e em seguida acabei fazendo o aperfeiçoamento nessa prática em São Paulo, no SEDES Sapiense, e desenvolvi a pesquisa do meu mestrado, uma pesquisa bibliográfica também sobre esse tema. E já no doutorado acabei publicando alguns casos clínicos articulados com a teoria unicotiana. O trabalho que trago aqui hoje se chama Formação do Acompanhante Terapêutico, Reflexões e Propostas, que foi escrito em coautoria por mim, Cristiane Helena Dias Simões, pela Fabiana Foladori Ambrósio e Tânia Maria José Aiello Weisberg. Faz parte desse congresso e está inserido no eixo temático Formação do AT, os desafios da diversidade teórica. Sobre a profissão do AT. A prática do AT, já sabemos, surgiu no Brasil na década de 1980, mas antes disso, em 1960 e 70, alguns profissionais já estavam inseridos no contexto de tratamento, como o nome atendente psiquiátrico, auxiliar psiquiátrico e amigo qualificado. Já fazia parte dessas atribuições acompanhar o paciente durante as atividades dentro e fora da clínica e embora não era um trabalho muito claro ainda o que estava sendo feito. Sabemos que o perfil dessas pessoas que trabalhavam como atendentes psiquiátricos e auxiliares psiquiátricos ou até mesmo como amigos qualificados estavam ligados de certa maneira como qualidades pessoais do profissional, como disponibilidade pessoal de conviver de alguma forma com esses pacientes, mais do que conhecer teorias. Há algumas pesquisas nessa área que mostram que essas características pessoais eram até mais valorizadas para a seleção desses profissionais do que a formação teórica. E essas características seriam a disponibilidade de estar em diálogo com os pacientes, capacidades de estar convivendo as situações mais inéditas também do dia a dia, do cotidiano com esses pacientes. Na década de 80, encontramos outras pesquisas que chamam a atenção para a importância da pessoalidade do AT, que seria a condição de trabalhar em equipe e estar comprometido com esse trabalho. Isso sempre atrelado à questão de supervisão clínica também. No meu mestrado, eu chamei atenção para esse tipo de compreensão, onde os autores ligados ao AT destacam a necessidade de uma formação específica, que seria supervisão e análise pessoal, o que a princípio seria muito próximo à formação de um psicanalista. Em um trabalho anterior, eu, a Fabiana e a Tânia, a gente fez uma pesquisa empírica sobre o imaginário coletivo de trabalhadores de saúde mental e a gente encontrou 3 campos de sentido afetivo emocional que denominamos de doutor artimanhas, doutor fazedor e doutor pensador, com resultados muito próximos à ideia do que esse profissional precisa, mais de questões da sua pessoalidade ou de conhecimentos teóricos. Da nossa parte, acreditamos que o enquadro do acompanhamento terapêutico, correspondendo a atividades de caráter clínico, não deve se reduzir a um domínio de conjunto de técnicas, mas sim de ter a adoção de um referencial teórico. Desse modo, consideramos a questão da formação do profissional como um assunto de maior relevância. De modo geral, notamos que a prática do AT ela não está afiliada a nenhuma teoria específica, podendo ser tanto da área da saúde como da educação, e vemos que isso tanto enriquece o trabalho como também coloca problemas. Entendemos, da nossa parte, que para o AT são necessários tanto conhecimentos cientificamente estabelecidos, como aspectos relacionados também à pessoalidade do profissional, como as crenças imaginativas e sua experiência emocional. Do nosso ponto de vista, o preparo do acompanhante terapêutico seria semelhante àquele reservado às demais profissões clínicas, mesclando formação científica e desenvolvimento de capacidades relacionais, que seria a percepção e sensibilidade, disponibilidade para o contato, acolhimento e compreensão empática. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as consultorias, que seria a nossa proposta aí, que ajudaria na formação do AT. As consultorias psicoterapêuticas é um tipo de enquadre diferenciado, inspirado no estilo clínico Ser e Fazer. A Ser e Fazer é um grupo de pesquisa que estuda a criação de dispositivos clínicos
fundamentados psicanaliticamente, diferenciados do padrão formulado por Freud. A Ser e Fazer, ela propõe intervenções clínicas e atendimento psicoterápico norteados pelo holding. A consultoria psicoterapêutica, então, ela pode ser destinada ao cuidado de profissionais e situa-se num campo clínico que abarca aspectos da tradicional supervisão de casos clínicos, mas também ela guarda semelhanças com grupos de estudo. Então, nos grupos de consultoria, podem acontecer discussões sobre casos clínicos, reflexões sobre objetivos e estratégias da equipe, leituras teóricas, esclarecimentos de dúvidas sobre conceitos. Todos esses assuntos fazem parte da experiência de consultorias. Então, os profissionais eles podem também se sentirem cuidados, com as suas angústias acolhidas, também podem falar das condições de trabalho e também podem estar estudando conceitos teóricos e dialogando sobre isso. Por fim, entendemos que essas consultorias psicoterapêuticas Ser e Fazer são um tipo de intervenção clínica não interpretativa, favorecendo a experiência mutativa. Alguns referenciais teóricos que eu indico, principais desse trabalho, vai estar a minha dissertação de mestrado, a produção científica sobre acompanhamento terapêutico no Brasil e a pesquisa empírica sobre o imaginário coletivo, que escrevi com a Fabiana e com a Tânia também, e 2 trabalhos sobre consultoria terapêuticas, que é consultorias terapêuticas cuidando do profissional, da Tânia Yellow Weisberg, e arte-terapia unicotiana no cuidado de profissionais da área de saúde mental, tá bom? Obrigada e até mais.